Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos essa alegria, essa bênção de estudarmos a palavra de Deus. Espero que você e a sua família estejam bem, gozando da bênção, da proteção, do cuidado do nosso Deus. E nós vamos hoje continuar a série A Segurança do Cristão. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João. O nosso intuito é estudar as 3 cartas do apóstolo João que estão presentes no Novo Testamento. E eu espero que o estudo de hoje fale ao seu coração e que você seja amadurecido, fortalecido pela palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco participando dos nossos cultos de celebração que acontece todo domingo. E a partir do próximo domingo, nós teremos 2 horários de cultos. Nós teremos o culto às 17 horas e também o culto às 19 horas. Então você vai poder escolher o melhor horário, ou às 17 horas ou às 19 horas. E a boa notícia é que no próximo domingo nós vamos começar a nova série de mensagens, Quando Tudo Bate à Nossa Porta. Nós vamos falar de vários dramas que acontecem na vida humana, várias dificuldades que o ser humano enfrenta e também os discípulos de Jesus, uma vez que os servos de Deus não estão imunes às dificuldades, aos dramas dessa vida. Então venha participar conosco dessa nova série de mensagem que vai acontecer todo domingo em 2 horários, às 17 e às 19 horas. Nós vamos continuar a série A Segurança do Cristão, esse estudo expositivo na primeira carta do apóstolo João. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí da sua casa ou acompanhar a leitura que vai aparecer no seu vídeo da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Acompanhe comigo essa leitura, vamos ler juntos a palavra de Deus que nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Queridos, aqui nesta primeira carta do apóstolo João, nós já vimos nos nossos encontros semanais que o apóstolo João ele está escrevendo essa carta com o intuito de trazer segurança ao coração dos crentes. E João, para ensinar a igreja de como eles deveriam viver, como que eles deveriam proceder no dia a dia, ele escreve essa carta com o objetivo de dar orientações, recomendações à igreja daquela época. E aqui nessa primeira carta, João ele está tratando a respeito de alguns testes que são aplicados na vida das pessoas para que possamos identificar se elas são verdadeiros discípulos de Jesus ou não. E para João identificar, separar o verdadeiro discípulo de Jesus do não crente, João ele ensina aqui para nós na sua primeira carta 3 testes: o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Nós já vimos os 2 primeiros testes aqui no capítulo 1 e também no início do capítulo 2, e agora aqui na última parte do capítulo 2, João vai falar sobre esse teste doutrinário. E João aproveita esse momento para falar a respeito dos últimos dias, né? Aquilo que vai acontecer antes de Cristo Jesus voltar. A gente sabe que muitos sinais, muitas coisas vão acontecer antes que Cristo Jesus retorne para buscar a tua igreja e nos conduzir para a Nova Jerusalém. No versículo 18, João nos diz: Filhinhos, já é a última hora e como ouvis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Na semana passada nós vimos que esses últimos dias ou essa última hora
é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele inaugurou esses últimos dias. E esses últimos dias, eles vão se encerrar, essa era vai terminar quando Cristo Jesus se manifestar, quando ele retornar, ou seja, na sua segunda vinda. Nós estamos, então, vivendo esse período dos últimos dias. E João aqui no versículo 18, ele fala sobre os anticristos. E a gente pode entender que os anticristos são os falsos mestres que negam o evangelho e recusam em crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os falsos mestres que pregam outro evangelho, uma outra doutrina que a palavra de Deus não nos ensina, são considerados anticristos. Então, todo esse movimento de falsos mestres, de heresias que nós vemos por aí, nós podemos classificar todo esse movimento e todo esse comportamento como os anticristos. Os anticristos têm como propósito preparar o caminho para o anticristo, aquele mesmo anticristo narrado ali no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E o anticristo, nós sabemos que ele virá. Nós vimos no nosso estudo anterior que o anticristo virá só quando Deus permitir, quando Deus achar que é o momento oportuno para que o anticristo se manifeste, diz as Escrituras que ele virá. E ele virá com o intuito de enganar as pessoas. Ele vai fazer de todas as formas e ele vai ter vários intentos para enganar os discípulos de Jesus. Então o anticristo se apresentará pela instrumentalidade dos falsos mestres. Então o que nós temos visto por aí de doutrinas, de heresias, de pregações contrárias à verdade de Deus, são comportamentos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, são os anticristos, que estão agindo como precursores da vinda do anticristo. E no versículo 18, João continua, também agora muitos anticristos têm surgido. Os anticristos estão a serviço do anticristo. Eles estão aí para enganar, os falsos mestres têm esse objetivo, de enganar as pessoas, ensinar um outro evangelho, não o evangelho simples, puro, o evangelho surrado, ensinado por Jesus, pregado pelos apóstolos, mas o evangelho totalmente contrário à verdade, à palavra de Deus. E nós temos visto o movimento de vários anticristos surgindo no nosso meio. Quantos falsos mestres, falsos profetas nós temos visto por aí, que estão profetizando uma mentira, uma enganação, estão à procura de pessoas apenas para tomar os seus recursos e não para anunciar a palavra de Deus, o evangelho puro e simples. Estão distorcendo o evangelho de Cristo Jesus, estão distorcendo o evangelho surrado, pregado pelos apóstolos, um evangelho que transforma o homem pecador. O que nós vemos hoje é um evangelho centrado no homem e não em Cristo. Um evangelho puramente centrado nos desejos humanos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada e Deus fosse obrigado a realizar todos os nossos desejos. Esse não é o evangelho que nós cremos. Esse não é o evangelho que Cristo Jesus pregou e os apóstolos continuou anunciando após a sua partida. Nós cremos no evangelho que transforma o homem pecador. Nós cremos no evangelho pregado, ensinado, o evangelho que consta nas Escrituras, esse evangelho que prega que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Não esse evangelho de autoajuda, esse evangelho que envolve as pessoas emocionalmente. Esse não é o evangelho de Cristo. Infelizmente, esse tem sido o evangelho dos anticristos, aqueles que estão preparando o caminho para que o anticristo venha, surja na hora e no momento que Deus permitir. E no versículo 19, João vai falar sobre esses anticristos, esses falsos mestres. E olha o que João vai falar sobre eles aqui no verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos.
Olha que interessante, João está falando que os falsos mestres saíram do meio da igreja. Os falsos profetas não permanecem na congregação, na comunidade dos discípulos, quando são confrontados pela palavra de Deus. E até hoje é assim. Os falsos mestres surgem no meio de uma comunidade saudável, no meio de uma igreja, quem sabe, reformada, bíblica, que preza pela pregação das Escrituras. O passado e hoje não é muito diferente. Os anticristos, eles surgem no meio da comunidade dos discípulos. É aquilo que Jesus chamou de joio misturado no meio do trigo. A profecia de Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 24, nos diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós temos visto uma variedade de cristos, principalmente no nosso país. Homens e mulheres que pregam não a verdade bíblica como ela é, mas pregam um evangelho totalmente transformado, um evangelho que não é a palavra, a vontade de Deus. Então, infelizmente, nós temos visto muitos falsos cristos por aí, muitos falsos profetas. E a Bíblia diz que nos últimos dias, esses falsos mestres surgiriam, realizando sinais e prodígios, enganando a igreja e, se possível, enganando os próprios eleitos. Olha como é sério aqui. Até os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus, predestinados, esses podem ser enganados pelos falsos mestres. Olha que perigo. Os falsos mestres, eles vêm com o intuito de seduzir, de ganhar o público, de levar as pessoas para um caminho de satisfação, de alto prazer, um caminho em que as pessoas se sentem motivadas, não pelo evangelho puro e simples, mas por aquilo que o evangelho pode fazer por elas. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que o abandono da sã doutrina identifica os falsos mestres. Quando as pessoas deixam de anunciar o verdadeiro evangelho, quando as pessoas deixam a sã doutrina de lado, elas estão correndo sério risco de entrar num caminho em que elas se tornarão falsos mestres, falsos profetas. Elas terão o desejo, o intuito de enganar as pessoas. A partir do momento que nós nos afastamos da luz, da palavra de Deus, que é a nossa vida, que é a essência que nós precisamos, na medida que afastamos dessa palavra bíblica, dessa palavra de Deus, nós afastamos da luz e corremos para as trevas. E nós sabemos que as trevas é um caminho de enganação, é um caminho de mentira, é um caminho de falsas escolhas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 12, Paulo diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Os conselhos de Paulo aqui é que nós preguemos a palavra de Deus com autoridade, com longanimidade, com doutrina, que nós anunciemos a palavra de Deus com o intuito de corrigir o outro, de exortar o outro, de repreender quando necessário. Mas o que nós temos visto hoje e que muitos têm pregado é um evangelho que não exorta, um evangelho que não repreende. E esse evangelho que não exorta, que não repreende, não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é a palavra de Deus. Não é o que as Escrituras ensinam. Então, o que nós temos visto é uma pregação de falsos mestres que tem como propósito seduzir, atrair os ouvintes para um caminho desconhecido, um caminho de trevas, um caminho que não há luz da palavra, que não há verdade de Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, seja na televisão, seja aquilo que nós lemos nas redes sociais, seja aquilo que você escuta no rádio, quem sabe. Você precisa tomar muito cuidado, porque os falsos mestres, eles seduzem,
eles vêm com um discurso que aparentemente é bonito, é atraente, mas é um discurso totalmente desconectado da verdade de Deus. Então tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem escutado. Nós precisamos ser como o povo de Bereia, lá de Atos dos Apóstolos. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou numa cidade chamada Bereia para anunciar a palavra de Deus. E ali em Atos, capítulo 17, nos diz que o povo de Bereia era um povo excelente, porque eles ouviam o apóstolo Paulo e eles examinavam as Escrituras. Eles conferiam se aquilo que Paulo estava pregando era realmente o que a palavra de Deus estava ensinando. E nós precisamos imitar o povo de Bereia. Precisamos filtrar aquilo que nós temos ouvido, lido, aquilo que chega até nós. Não estamos imunes aos falsos mestres, eles estão por aí. E na medida que Cristo Jesus se aproxima, na medida que nós vamos aproximando da segunda vinda de Cristo, a tendência é que os falsos mestres surgirão mais e mais, com esse propósito de tirar o foco da igreja, de levar a igreja para um caminho longe daquilo que a palavra de Deus propõe. O palco do anticristo está sendo montado pelos anticristos, pelos falsos mestres. Eles estão preparando a chegada do anticristo, que virá com esse intuito de enganar as pessoas. E muitos, infelizmente, vão se confundir, achando que o anticristo é o próprio Cristo. Mas, na verdade, ele é apenas uma enganação, ele é apenas uma paródia de Cristo. Quando o homem busca a religião e não Deus, ele está unindo-se às falsas doutrinas. É muito importante que você busque a Deus e não a religião. Hoje nós vivemos num país totalmente religioso. Nós vivemos uma cultura muito apegada à superstição, às coisas materiais, à magia, aquilo que é feito de uma hora para outra. E isso não é bíblico, isso não é palavra de Deus. Nós não podemos ir em direção à religião, mas nós precisamos buscar o Cristo das Escrituras. A religião, ela não satisfaz o homem, pelo contrário, ela escraviza o ser humano, ela prende o ser humano em tradições. E as tradições, muitas vezes, são defendidas por muitas pessoas e elas estão prontas a fazer qualquer coisa em favor das tradições. Quem sabe inventar mentiras, criar situações para que o povo de Deus caia e para que eles recebam algo em troca. Então tome cuidado com aquilo que você escuta, daquilo que você ouve sobre as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós não cairmos nesses erros. É importante o cristão conhecer a sua fé, para que ele possa dar razão quando as pessoas perguntarem por que ele é crente, por que ele segue a Jesus. E é importante você responder isso de forma bíblica, de forma concreta, sem dúvidas, com paz no coração. Então vamos continuar estudando as Escrituras. Vamos tomar muito cuidado com os falsos mestres que têm surgido por aí, que vêm com esse objetivo de enganar, de seduzir e de roubar a verdadeira fé do coração dos crentes, dos eleitos de Deus. Eu espero que essa série de mensagens lhe ajude a crescer espiritualmente, a conhecer as Escrituras de tal modo que quando as pessoas perguntarem o motivo e a razão da sua fé, você pregue com autoridade, você fale com temor e tremor e que as pessoas vejam que o seu discurso, que a sua palavra é coerente com a sua vida e que está conectado seriamente com as Escrituras, com a verdade de Deus. Que Deus os abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre as características, que permeiam a vida do anticristo. E nós vamos iniciar o estudo do versículo 20. João aqui vai falar sobre uma unção no versículo 20. Que unção que é essa que nós recebemos da parte de Deus? Então no próximo estudo nós vamos descobrir mais ensinos aí do apóstolo João e os seus significados para a nossa vida, para a nossa caminhada.
Antes de nós terminarmos, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e que você fique com a paz de Cristo, que você fique com a verdade de Deus e que essa verdade continue alimentando o seu coração e lhe dando sempre esperança. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra é verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado o nosso coração enquanto nós estudamos e conhecemos, ó Deus, a Tua vontade. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Continue a nos fortalecer para que nós estejamos sempre atentos aos falsos mestres, aos falsos profetas que estão, ó Deus, ao nosso derredor, com o intuito, ó Deus, de nos seduzir, de nos roubar a verdadeira fé. Ó Deus, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a Tua palavra e nos posicionar firmemente, fielmente, diante de tudo aquilo que o Senhor já anunciou a nós. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é suficiente para nós. Tudo que o Senhor quis revelar para nós já está revelado e nós te agradecemos, ó Deus, por essa revelação que enche o nosso coração de prazer. Não precisamos de nenhuma outra revelação, a não ser a revelação dada pelo Senhor a nós. Fique conosco, abençoa a Tua igreja, guarda-nos dos anticristos e prepare o nosso coração, Deus, para que quando o anticristo se manifestar, de acordo com a Tua vontade, nós estejamos preparados, ó Deus, para lutar com todo e qualquer obstáculo. É que nós oramos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz na Tua presença. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube, nós estaremos de volta com a série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.